E hoje, em mais um podcast, aqui diretamente do It Coworking, o melhor coworking para você vir trabalhar e trazer a sua empresa para cá. Hoje, especialmente hoje, estamos com Liliane Kawage. Seja bem-vinda, Liliane. Ah, obrigada. É sempre um prazer, né? Não tem como não ter essa animação para estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E hoje a gente vai falar de futuro do trabalho, de empresa, como as pessoas estão se comportando dentro das empresas, futuro de como as pessoas vão trabalhar lá na frente. Vamos falar de tudo, Liliane. Seja bem-vinda. E para começar, eu queria que tu fizesse aquele resumo de quem é a Liliane. Vamos lá. Bom, eu sou Liliane, já estou no mercado, nesse mercado aí há quase 30 anos, né? 20 anos voltado realmente nessa parte empreendedora, com lideranças, nessa parte executiva. Sou escritora também, então, e o que que é bom? É porque o meu segmento é um segmento muito voltado para a prestação de serviços. Então, a gente acaba navegando com vários segmentos, várias lideranças, várias demandas, e obviamente isso acaba puxando muito da gente, viu, Alexandre? Porque a gente tem que estar sempre se atualizando e se adaptando às mudanças, né? Total. Porque o meu produto não é um copo, não é o meu produto. Tem que dizer, é hora homem, então são pessoas, então eu realmente preciso qualificar muito e ter muito mais eficiência nos meus processos. Até para quem está assistindo a gente já entender, eu queria que tu falasse um pouquinho, apresentasse a tua empresa. Tá, Dinâmica Serviços é uma empresa de terceirização de mão de obra e facilities. Trabalhamos com multinacionais, grandes grupos, tá? Prestamos serviço, oferecemos tanto a mão de obra como a solução dos serviços e temos contratos muito bons. Já trabalhamos com multinacionais, já trabalhamos com empresas locais e isso é bom, porque os nossos processos vão ficando cada vez mais eficientes e força a empresa também a evoluir cada vez mais, já há bastante tempo. E daqui para frente. Fantástico. Então, mas atende desde do CNPJ pequeno, com poucos colaboradores, até. Não, normalmente a nossa empresa ela trabalha com empresas de médio a grande porte. Ah, Por quê? Porque essa característica de terceirização de mão de obra, até por uma questão de previsibilidade orçamentária, até por uma questão de foco nas atividades principais, então é uma cultura. A cultura é orçamento, então normalmente a gente trabalha com empresas de médio a grande porte. Se bem que a gente tem uma célula da empresa que trabalha com manutenção, com essa uhum, parte de obra e flui muito bem. Então uhum. aí a gente trabalha praticamente todos os grupos, mas o nicho principal da empresa são grandes grupos. E aí, então, quero entender assim, o que é que mudou nos últimos anos no perfil dos profissionais que estão no mercado? Tá. Eu falo assim com muita propriedade, tá, gente? Porque na realidade a dinâmica, ela vem com um foco, sempre um foco muito forte no RH, Uhum, tá? Alexandre, é algo que eu não abro mão, é RH. Porque senão eu me embruteço, a minha equipe se embrutece, porque é um trabalho relativamente bruto. Pensa que eu tenho equipe em chão de fábrica, eu tenho equipe em chão de obra, né? Então, eu tenho equipe em área portuária, ou seja, é algo em que realmente essas habilidades voltadas para esse operacional estressante é muito grande. Então, automaticamente, a gente precisa realmente de uma retaguarda muito boa. Então, é isso que é legal, porque na realidade, quando a gente sabe que eu preciso entregar eficiência, eu realmente mergulho onde realmente eu preciso aumentar as minhas habilidades para poder entregar a melhor solução para o meu cliente. Aí vem tudo, vem o que é de melhor. Isso, inclusive, está nos valores da empresa. uhum. A gente ama pessoas, nós amamos pessoas, fato. Então, o nosso colaborador, ele tem que se sentir prestigiado e amado.
não é teoria. Isso realmente é na prática. Aí vem aquela história, Alexandre, de cultura, né? Eu sempre digo que cultura de uma empresa, ela tem muito a ver com o DNA. Se você, por exemplo, tu tens um cliente, Alexandre, e esse teu cliente não é um cara preparado, não, tá? Esse teu cliente, ele não tem esse interesse em analisar uma proposta. Ele só quer saber do resultado lá, o valor, tá? Uhum. Eu não sei se de repente ele vai ter na empresa dele essa preocupação no geral. Ou seja, quando CRM, se o dono da empresa não tem essa cultura de CRM, de ter que alimentar, tem que todos os resultados, tem que fazer filtro, tem que fazer análise, esquece. A equipe dele não vai se comprometer em trabalhar organizadamente porque o dono não tem essa cultura. Ele Entendi. pode até tentar, mas se ele não tiver essa cultura, ele não mergulhar nisso, não vai conseguir. Então, cultura da empresa é muito sério. É muito sério. São os teus valores, o que você acredita. Alexandre, e hoje o nosso colaborador na ponta, ele está muito exigente e ele é muito perspicaz. Se você vem com uma teoria dizendo como ele deve agir, se a empresa não age, esquece. Já se quebrou, já se quebrou alguma coisa ali. Então, o vínculo de não é de respeito, de confiabilidade aonde está, se quebra, entendeu? Fantástico. E aí até para entender um pouco mais do cenário, assim, tu consegue trazer alguma história ou alguma passagem que tu já viveste nesse sentido? Sim, sim. Eu até falei um pouco para ti em cima de uma vivência minha. Por exemplo, a gente trabalha muito com medições de serviços. Então, eu preciso saber como o meu colaborador se porta na ponta, tá? Lembra, Alexandre, que o meu colaborador, o meu funcionário, ele não está na minha empresa. Uhum. Ele está aqui, ele está em São Paulo, ele está em Manaus, ele está em São Luís. Por quê? Como eu trabalho com terceirização de mão de obra, a gente consegue colocar essa turma no Brasil todo. E aí o que é que acontece? Eu sei, o meu DP sabe o comportamento dele, mas o gestor do meu cliente, o gestor que está lá, é quem vai me dizer. Então, o que é que acontece? Todo final de mês, início de mês, a gente gosta de passar ficha de avaliação básica, Hum. básica, para que não tome muito tempo, e poucos têm essa preocupação de dar o feedback do cliente. Ou seja, então, quando tem uma cultura na empresa que eles não têm esse hábito, fica difícil, porque até para eu subir esse tipo de situação fica muito complicado, porque certos valores, às vezes, eles não se preocupam. Ainda tem, Alexandre, muita empresa que se preocupa com o resultado, se preocupa somente com o resultado operacional, como se aquilo tivesse no armário da dinâmica. Olha, eu quero que você faça toda a parte de vigilância dos meus postos, tudinho. Eu não vou conseguir tirar do guarda-roupa e entregar para ele. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que adaptar o meu serviço com a rotina deles também, para que realmente a gente consiga fazer um trabalho bem bacana. Já evoluiu muito, mas quando não tem essa cultura. Eu estava agora num curso recente e de mídia, tá? O rapaz questionou isso, poxa, o que é que eu faço? Porque eu faço para ele todo o levantamento de tráfego, o que é que ele nem me dá retorno, nem sabe o que dá. Então, ele é a cultura. Uhum. Entendeu? Aí tem aquela resposta que na hora veio: olha, é uma decisão tua. Ou você fica com esse cliente assim, ou então você chega com ele e diz: olha, eu não consigo trabalhar com você porque você não está enxergando
o meu trabalho. Tá entendendo? Então, Aham. é isso que é legal quando a gente consegue enxergar exatamente o que é que a gente precisa do cliente. Eliane, e quais comportamentos ou habilidades deixaram de ser diferenciais e passaram a ser essenciais dentro das empresas? Ou na hora ou na hora da contratação? Ah, eu acho que houve uma mudança fantástica. É a criatividade. Aí Ah, vem, conta é mais. muito bacana isso, Alexandre. Antes, eu te contratava pelas tuas habilidades técnicas na execução. Mas hoje, a gente tem tantas ferramentas, Aham. tantas soluções, que eu preciso realmente de um funcionário, um colaborador que ele consiga ter criatividade e ter insights para que realmente consiga me dar uma solução precisa, mais rápida. É avassalador. Eu acho que hoje a mudança tá assim. Outra coisa, mas eu também posso te dizer o contrário. Tem algo que isso aí permanece, é hierarquia. Eu acho não, isso para mim é sine qua non. Hierarquia numa empresa, ontem, hoje e sempre, tem que haver. Por quê? Porque são os rumos que se dão. E às vezes, essa geração que a gente percebe, ela acha que sabe tudo. Esquece. Tu tens que respeitar hierarquia. Quando você tiver a sua empresa, tudo Uhum. bem. Mas quando tiver executando esse trabalho, tem que ter hierarquia. Uhum. Ah, mas eu não sou robô, Liliane. Como é que o cara manda? Não, para. Tu vai chegar e dizer, olha, a minha posição é essa. Deveria ser feito assim, assim, assim. Mas de quem é a última palavra, Alexandre? É do dono, do gestor, né? Do gestor. Tá entendendo? É muito bom. Às vezes você me vê conversando com você, eu fico te perguntando. Uhum. Porque eu gosto das conversas, porque ela sempre me traz muita informação. E eu sou assim, eu fico analisando. Eu estava conversando com uma pessoa agora, recentemente. Poxa, minha noiva saiu de uma mega empresa multinacional, tudinho, e resolveu dar um tempo, e agora ela está querendo voltar para o mesmo trabalho, mas para uma empresa regional. Eu disse, mas que estranho. Disse, pois é, ela realmente saiu. Eu disse, não, tem alguma coisa no ar. Não, não pode assim, é com todas as regalias. Alexandre, pelo que ele falou, tinha tudo. Eu disse, mas qual foi o motivo? Não, muito boa, tinha home office, tudinho. Você sabe por que que ela saiu? Ah, Porque ela não concordava com o gestor dela. E ela começou a se isso é incomodar. falta de hierarquia. Entendeu? Não é bacana quando a gente percebe isso, mas eu não vou subestimar um gestor, Alexandre, uma multinacional. Tem um gestor lá que ele não deve ter sido fácil assumir aquela função. Como é que uma pessoa abaixo de uma certa forma, né, vai entrar com ele e dizer eu não concordo e começa a se incomodar? E não é assunto de valores, porque quando a gente fala de valores, eu não estou entrando no mérito profissional. Eu Uhum. estou entrando no mérito agora profissional. Uhum. Então, quando começa a questionar, ou acata ou sai. Ela saiu, deve ter se arrependido, né? Porque está voltando. Então, é impressionante como esse assunto de hierarquia ainda é muito forte. Eu já vi um exemplo na minha frente. O dono com o filho, todos dois líderes, Uhum. mas tinha o pai e o filho. Só que o filho também estava dando ordem. O pai chegou e disse assim: se olha, é hierarquia. Aqui quem manda sou eu. Ou seja, Liliane, tá errado? Não! Não, porque imagina a cadeia profissional quando vê o patrão, o filho do patrão, todos dando ordem. Ou seja,
para mim, a atitude do pai, do líder, mostrou claramente que ele é uma pessoa que sabe lidar Uhum. no mercado profissional, entendeu? E ele, sem perceber, ele deu uma lição para o filho: humildade. Tá entendendo? Então, tem certas coisas que é na dor que se aprende. Total. É esse invisível, Alexandre, que é onde a gente aprende. Quando a gente chega e fala para um liderado, os processos mais difíceis são esses processos que você tem que ir para cima. Os processos mais fáceis, esquece. Porque as pessoas têm o hábito de só querer ir aquilo que é mais fácil, processo mais fácil, ou tem que fazer um planejamento, isso, mas é essa a tarefa que vai fazer com que você cresça profissionalmente. Então, o líder, Alexandre, o bom líder, ele vai na tua dor. Uhum. O bom líder, para que você evolua, ele não vai só, tudo bem. Não, o bom líder, ele tem que ser exemplo, mas ele tem que fazer com que você também aprenda na dor. Não tem jeito. Bora entrar em liderança. Não estava aqui no nosso jogo, mas como é um tema muito importante, Eu muito amo bom, liderança. como é o primeiro base do base? O que é a liderança? O que é um bom líder? O que é um bom líder? O bom líder tem tantas palavras, né, para a gente falar, até porque eu já fiz esse teste. É aquele que inspira, é aquele que sabe ouvir. Na realidade, para mim, o bom líder é aquela pessoa que sabe implementar tarefas. Por quê? Porque tem muito líder, Alexandre, que ele é muito bom na teoria, Total. total. Aí ele quer que o subordinado dele faça o que ele não faz. Só que tá só na cabeça Está dele. na cabeça. Na cabeça é muito fácil. O problema é ir para a implementação. Se o líder não for bom nisso, a equipe dele vai ser medíocre. Ou seja, o colaborador, às vezes, nem ele sabe quem é o bom líder. Por quê? Porque às vezes tem aquele líder que, bora comer uma pizza, entendeu? Mas eu trato todo mundo muito bem, tudinho. Então, às Eu dou vezes, folga. dou folga, sabe? Então, é muito relativo. Eu sempre vou na dor, tá, Alexandre? Eu sempre vou na dor. As minhas decisões, Alexandre, eu sofro. Eu vou na minha dor. Por quê? Não passou isso uma vez, nem duas, nem três, vai ter. Quando eu tenho que tomar decisões, fora Liliane pessoal, tomando decisão na empresa. E eu tomo, porque eu consigo separar. Eu Uhum. consigo, sabe aquele momento que eu digo, para, Liliane, separa. Separa a Liliane, que gosta daquela pessoa, que é uma pessoa hiper batalhadora, é uma pessoa que tem vários problemas, mas se supera a cada dia. Para, isso é um outro assunto. Agora vamos falar na empresa. O que essa pessoa realmente desenvolve? O que essa pessoa está trazendo? Tá entendendo, Alexandre? Mas, pô, eu não posso separar. Eu tenho que isolar, mas ao mesmo tempo, eu, Liliane, tá? Isso é uma opinião minha, Aham. é meu. O que eu posso fazer por aquela pessoa? Aí vem várias alternativas, entendeu? Olha, sabes por quê, Alexandre? Porque eu consigo enxergar um pouco, já convivendo com a pessoa, quais os dons, quais os talentos que aquela pessoa tem. Eu sempre digo o seguinte, Alexandre, hoje tu conversaste comigo uma coisa muito bacana e tem a ver tudo. Eliane, eu sempre fiz isso. Não foi agora? A gente Uhum. não bate papo rápido, você me disse? Uhum. Se estou melhorando processos, mas é algo que eu sempre fiz. Eu disse, mas sempre fiz, fez quando? De um tempo. Não, sempre, a minha vida toda.
Sabe por quê? Porque você é bom nisso. E você, o teu feeling está te levando para o que você é bom. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Faça aquilo que você é bom. Tem dor. Não é só o que você gosta, mas é o que você tem dom. E esse teu lado tá fazendo com que você caminhe sempre para justamente algo que você é especialista e vai ser muito mais. E essa visão é legal, É cara. muito. Essa visão é muito legal, porque o que acontece é assim, o lance do feeling, né? A gente faz tanto que a gente, tipo assim, cara, coloca o Neymar na frente do gol, ele vai chutar de vendado, ele vai conseguir fazer o gol. Porque ele já sabe o que fazer, como fazer, aonde ele tá, o que ele vai fazer. E aí não adianta tu chegar lá pra ele e falar assim, não, agora tu tem que chutar mais assim, mais assado para poder fazer. Ele já sabe como ele vai fazer. Inclusive, se ele quiser fazer diferente de tudo que ele já fez, ele consegue o mesmo resultado. É. E aí é o feeling, né? Como é que tu faz esse movimento? Tu já fez tanto, já faz, coloca tanto, e aí tu consegue fazer esse movimento. E aí o que é, aí Aí vem a você não pergunta. perdeu o foco. Aí vem a pergunta e direcionado para a liderança. Quando o líder ele é questionado por aquele movimento que ele está fazendo pelo comandado, pelo liderado dele, como aconteceu na história da moça que discordava da liderança dela, né? Como é que o líder deve tomar essas decisões? Ele deve continuar naquele movimento de mostrar o que ele está fazendo, ensinar, colocar ela para enxergar na mesma visão dele. Em que momento ele deve desligar aquela pessoa? Como é que é essa visão toda? Como é que ele deve se portar? É uma ótima pergunta. Comunicação. O líder, ele tem que ter uma assertividade tremenda na comunicação. Aí vem essa relação de liderança e liderado. Aí é importante porque talvez o líder é muito relativo, porque a gente está de fora. Mas quando a gente tem um bom líder com todas essas habilidades, muitos não vão ficar, mas muitos vão ficar e vão evoluir. Por quê? Porque se o líder tem essa habilidade de transparência e comunicação, ele não tem que chegar, pegar, mas fulano, isso não é por aí, porque aí já envolve temperamentos, já envolve comportamento. Não, é sério, eu acho que a comunicação entre o líder e a sua equipe é primordial. Primeiro que quando ele falar, ele tem que saber o que ele vai falar. Entendeu? Não é dar ordem, é dizer por que que ele quer que aquilo aconteça. Então, esse nível de condução, Alexandre, não dá margem. Não dá margem para se ter questionamento. O único questionamento que vai ter é comportamental. Aí eu vou te dizer outra coisa muito interessante. É, o meu líder e o meu colaborador, eu vou para o meu líder, tá? O meu líder, ele tem que estar muito afim em cima de princípios, de valores da minha empresa. Porque é ele que vai ser essa pessoa. Entendeste, Alexandre? Eu Vai vou. replicar, né? Não tem jeito. E eu vou falar algo muito mais sério, que eu sei que a gente está no podcast, mas eu vou ter que falar. Sim. Até valores políticos, hoje em dia, isso é muito sério. Por quê? Nós estamos vivendo uma realidade altamente complexa, em que todos dois têm razão e todos dois não têm razão, porque são posições diferentes. Mas tem que ter uma posição. Aí se, Liliane, mas assunto político não tem a ver com assuntos da empresa. Assunto pessoal de religiosidade, de fé, não tem a ver com a empresa? Claro que tem. Por exemplo, a minha empresa é uma empresa que valoriza a fé. É Uhum. uma empresa que sabe que, por exemplo, eu estou aqui com você, não é à toa. Tem, claro, a gente tem uma relação muito próxima com Deus e a minha equipe também tem. Então, se eu colocar uma pessoa, o meu líder, de boa, ateu,
como é que está essa relação dele com a minha equipe? Se eu acho muito importante, chega no momento, pô, vamos agradecer a Deus, vamos rezar um Pai Nosso. Quer dizer, o que é que ele vai poder passar para a equipe? Entendeu, Alexandre? Isso vem de um recrutamento. Aí se eu vou ter muita conversa aqui contigo, por quê? Aí vem a parte de recrutamento. Perfil de um recrutamento é fundamental. O líder, eu sempre digo que o dono da empresa, ele sempre tem que estar próximo e deve estar, isso aí é fato, das contratações das lideranças, porque a liderança é que vai realmente permear tudo o que ele já implantou até hoje na empresa dele. Política, não tem jeito, se for uma pessoa partidária, militante, eu sou assim, não, pô, então eu acho que é melhor eu rever esse comportamento. Tá certo, tá errado? Não importa. É o São que valores. isso, o que que realmente representa para mim, o que que importa para mim. Todas as pessoas, Alexandre, de lideranças minhas que já passaram pela empresa, até hoje a gente tem uma relação muito próxima. Por quê? Porque os valores dessas lideranças são muito próximos ao meu. Então, eles têm a plena consciência que se eles hoje não estão na empresa, eles já sabem o motivo por que eles não estão. Porque essa transparência, essa informação é muito grande. Então, quando eu estou relatando muita coisa aqui minha, é para dar um briefing de como funcionam as organizações hoje e de onde a gente vê os problemas. As pessoas não estão dando conta da importância do perfil profissional. O Uhum, perfil profissional é muito importante, o comportamento é uhum. muito importante no lado profissional também. Então, eu acho que é por aí, né? Indo por um outro caminho agora, uma outra pergunta, é porque tantas empresas sentem que estão sempre correndo atrás ali do mercado, das mudanças, de estar sempre melhorando e parece que elas não alcançam. Isso aí é algo muito doido. Eu vou te dizer por quê. Porque hoje em dia o acúmulo de informação é muito grande. Hoje nós estamos vivendo uma era de IA, nós estamos vivendo uma era de cortes, de pessoas que acham que aquilo é e vai dar corte. Então, fica essa sensação, Alexandre, de que, pô, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Pô, mas eu te garanto que 99% dos empresários já são críticos. Então, ele já sabe aonde a dor aperta. O problema é que é tanta informação que aí eu te digo, tem que saber filtrar e ver aonde realmente vai seguir. Essa corrida é fato. O conhecimento, Alexandre, sempre, 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 não é. Por isso que eu digo, às vezes hoje as pessoas estão querendo correr muito, mas a gente já vê uma mudança no mercado. Então, tu vais ter que te adaptar sabendo que o conhecimento é onde norteia o teu negócio. É de hoje, é de ontem, vai ser de amanhã. Cursos de capacitação, amo, amo, amo. Não vejo problema nenhum. Eu acho que é algo muito, muito mais concreto do que ficar vendo uma turma dar uma opinião, outra turma dar outra opinião. Eu gosto de podcast também, eu acho que o podcast dá. Então, o conselho que eu dou as pessoas hoje em dia elas têm que avaliar muito o nível de informação que elas estão recebendo, entendeu? Porque dá aquela sensação de super mudança, de Uhum. hipermudança. Não é assim. Você tem que estar sempre preocupado com seus processos internos, você tem que estar sempre preocupado com o seu negócio principal, né? O seu core business. Por exemplo, hoje aconteceu um negócio muito bacana, eu fico olhando. O funcionário que falta na minha empresa apresenta o atestado. Normalmente, o atestado, a gente tem que ver qual foi o motivo. O CID. Sim. Então, quando entra naquele, o que é que a minha pessoa do DP faz? Já entra em contato com o colaborador, porque às vezes é dor na coluna,
é uma dor de cabeça. Pô, tem que ligar para o colaborador. Ele não é um objeto que faltou e vai ser descontado e eu também vou ter que descontar e o meu cliente vai descontar. Não. Então, por que que eu mudei rápido do assunto? Porque esse processo é hoje, foi ontem, é amanhã. Ou seja, você com essas eficiências internas, a preocupação como está a tua mão de obra é fundamental. Como é que está a tua equipe? Como é que está o teu negócio principal? O resto é tecnologia. É como minimizar tempo, como criar mais eficiência no teu processo, como capacitar mais a tua equipe. Tá entendendo? Porque o mínimo, o beabá, nunca vai mudar, Alexandre. Respeito com o teu funcionário, acompanhamento, processos, medição de serviço, como é que está sendo o trabalho dele? Mas ele está bem? Ele está otimista ou não está? Olha, os valores dele são diferentes da empresa. Então, não fica, não fica. Então, são decisões, Alexandre, que às vezes as pessoas estão se preocupando muito, muito, e está dentro da casa deles a solução. Não é? Total, total. Vamos mudar, vamos fazer alguma coisa aqui. Pô, um negócio tão simples, mas vai dar um up muito grande, não é? Porque o mais importante você já faz. Você já faz. E aí, como lidar nesse momento que as empresas estão correndo atrás? Muitas vezes o dono da empresa está vendo aquela mudança, ele começa a ter essa visão de que não, tenho que me manter aqui e olhar pouco para cá, para essas outras informações. Mas aí a liderança dele também sofre o mesmo impacto da internet, né? De muito podcast, de muito não sei o quê. E aí acaba que como é que ele mantém esse alinhamento com a equipe dele para poder manter a equipe dele alinhada com a visão dele ali em cima? Foi isso que nós conversamos agora. Ele tem que olhar para o negócio dele. Ele tem que olhar a liderança dele. Ele tem que ver como é que está essa liderança. Tem coisas que eu fico assim impressionada. Tem equipe de comercial, tem o comercial e tem o líder. Uhum. O líder só reúne com o comercial para saber números e resultados. Ele não está no dia a dia da equipe. O dono da empresa, ele tem que ser essa pessoa. Ele tem que olhar para dentro do negócio dele. Essa é a parte mais difícil. Por isso que eu falo para ter muito cuidado com soluções que encantam. Ah, mas olha, podia fazer isso, podia fazer isso. Não tem isso. Não existe remédio assim para dor. Quem sabe do teu remédio é você. Quando a gente fala que eu preciso. Aí, Alexandre, vem a cultura. Vamos lá. Qual é a cultura da minha empresa? O que é que eu, como dono, estou mostrando como cultura da minha empresa? A cultura é fundamental. É na cultura que tu vais começar a ver, por exemplo, eu tenho senso de urgência. Uhum. O meu colaborador precisa ser assim. Eu sei que isso mistura missão, visão e valores, mas isso é o DNA, isso é uma cultura. Ser eficiente. Entendeu? E me dá assim, me dá agonia, porque tem pessoas que não conseguem entrar na cultura da empresa. Aí o que é que eu tenho que fazer? Demite rápido, né? Demite rápido. Demite rápido. Não negocie com o que pode ser melhor para o funcionário. Isole a sua decisão profissional da sua decisão pessoal. Estamos falando do profissional e estamos falando da pessoa que você gosta. Ah, isso é outro assunto.
Pô, a pessoa que você admira, que você tem uma baita de um respeito por tudo que ele trilhou na sua empresa, mas não está mais dando. Agora não pode cometer injustiça, né? Você deu as ferramentas para que essa pessoa pudesse fazer realmente aquilo que você acha que deveria ser feito? Não sou guru, tá, nesse assunto, tá, Alexandre? Mas eu consigo enxergar claramente tudo isso, porque eu vivo isso e eu tenho resultados positivos sobre isso. E não pensa que para mim é um mar de rosas, porque eu tenho lideranças que não conseguem enxergar dessa forma, mas vão ter que enxergar. Deixa eu ir um pouco mais dentro de cultura, trazendo um exemplo. Uma pergunta meio que exemplo. Uma empresa nasceu com os valores do dono e ele colocou os valores dele ali, mas num determinado momento a cultura da empresa foi para outros valores, outras questões e aquele movimento todo. E acabou que toda a liderança dele teve um caminho diferente e está desalinhado com os valores dele. O que é que ele faz? Demite todo mundo e recontrata todo mundo, alinha a liderança. Qual é o melhor caminho para ele tomar? Primeiro, ele tem que entender exatamente qual é a cultura da empresa dele. Ele primeiro vai ter que entender e saber o que ele quer da empresa Se ele dele. quer puxar para que ele tenha mais de valores ou se É, ele quer deixar o que está acontecendo lá. entendeu? Então, isso aí, eu não acho que mude muito, tá, Alexandre? Que a pessoa queria de um jeito, e depois mudou. Sabes por quê? Porque a cultura da empresa, ela está intrínseca na gestão do dono. Quando muda a cultura, pode ter mudado o gestor, o dono pode ter ficado ausente, ou positivamente ou negativamente. Porque quem assume direciona uma cultura. Eu estou falando isso para que você consiga entender claramente o que é cultura. Muitas vezes as pessoas, qual é a cultura da minha empresa? Mas não tem a dimensão da responsabilidade que o dono tem para realmente fazer com que aquela cultura que é dele aconteça. Ou seja, se ele vira as costas, se ele deixa de gerir o negócio e a liderança dele não tiver esses mesmos valores, essa mesma preocupação com processos, essa mesma atitude, com certeza vai andar para outro caminho, entendeu? Porque até a falta de processos é cultura. Uhum, Tu tá entendendo? Por uhum. exemplo, quando diz, é uma coisa muito engraçada quando diz fulano não teve educação. Todo mundo tem educação. Só que tem uns que têm educação da rua, outros têm educação familiar. Mas Total. educação todo mundo tem, é tipo cultura. Todo lugar tem, né? Entendeu? Todo mundo tem, então tem que verificar qual é aquela cultura, porque é ruim. Tem empresa que tem uma cultura muito negativa, mas é a cultura, porque está intrínseca no gestor. Ele vai ter que fazer essa mudança comportamental. E aí é maravilhoso, é maravilhoso. Deixa eu trazer uma história que tem a ver com isso também. Tinha uma empresa que eu tinha uma parceria com eles há muitos anos atrás. Eles tinha uma pessoa dentro da empresa. O dono falava assim: pessoal, não façam grupos paralelos, não façam grupos. Porque o que é que o dono entendia? Que toda vez que fazia um grupo paralelo era para falar de coisas que não era para falar na frente de quem estava no grupo oficial. Ponto. E eu concordo 100% com isso. É. E aí acontecia, tinha uma pessoa que criava um grupo paralelo e fazia sempre essas coisas. E acabava levando todo mundo para o mesmo. Só que ele era uma liderança que não conseguia, o dono não conseguia trocar ele. Olha só a confusão. E aí, o que acontecia? Toda vez. Aí o dono, para não trocar ele, trocava as pessoas que estavam sob a liderança dele. Quando o dono trocava as pessoas, ele pegava, fechava aquele grupo e abria outro com outras pessoas. Caramba! E ele não conseguia trocar por conta de questões familiares, que eram parentes dele, não conseguia trocar aquela pessoa. Aí Minando internamente a cultura da empresa por conta de
Tu sabes que isso acontece. Já Demais, né? aconteceu comigo. Sério. Fiquei muito chateada. Fiquei assim aborrecida, porque na realidade foi dado o comando. Não, o que ele falou, não é para ser criado o grupo. Sabe, na minha concepção, por que não criar outro? Não é nem de conversas paralelas, é porque não se registra, Não, mas não é grupo da né? empresa, é o grupo do churrasco que a gente vai Não fazer. se Mas aí. trata, não, sabe? Eu tenho que, a não ser que seja um grupo pessoal que não se fale de trabalho. Aí, claro, isso aí não tenho. é, Porque eles criam mesmo, tá? Eles criam. Não pensa que a turma não tem grupo, porque todos têm. Mas quando é para falar de processos, quando é para falar de assuntos da empresa, o que é que eles faziam? Eles Fulano, a visita hoje com fulano, tudo bem? Você vai, tudinho? Como é que... Por que que não está no grupo? Estava no PV também? Então, são coisas que aí eu te digo, se a gente não consegue brecar isso, tolir isso desde o início, o negócio vai perder a liderança, vai perder o controle. Os meus líderes, Alexandre, todos os líderes meus têm autonomia para demitir alguém. Por quê? Por causa disso. Porque a turma sabe que, bom, ele não vai me demitir o dono, o patrão, porque é muita coisa. O dono, ele precisa de liderança. Ele não vai conseguir estar o tempo todo na base. Quanto maior o processo, estudinho, ele tem que confiar muito mais na liderança dele. Então, os meus líderes têm poder total de demitir, indicar se quiser. A gente tem parte de uma confiança muito grande, justamente por causa disso. Se alguém não respeitar, essa pessoa não tem como ficar. Uhum. Entendeu? E aí, uma outra pergunta também que não está querendo, mas tem a ver com isso. Qual o momento de contratar liderança? Uma empresa abre um setor novo e aí o ideal é trazer um líder experiente com base nos valores da empresa ou trazer uma pessoa que ainda não tem papel de liderança, vai ser treinado, mas que está na base. Tem que ter experiência. Tem que ter. Tem que ter. Eu acho, eu falo acho, mas é porque eu dou muito em cima da minha experiência. Liderança e comercial não pode treinar. Já tem que vir com experiência. A não ser que você tenha um processo de trainee, tá? Que, por exemplo, o meu líder já está comigo há muito tempo. Um exemplo, ele entrou como um administrativo, entrou dessa outra forma, ou seja, então ele já vem de uma experiência que tem. Ou então, se eu for contratar de fora, tem que ter experiência. Aí, para certas funções, é muito relativo, é muito relativo. Por exemplo, é um produto fácil de vender, que é mais atendimento. Aí tudo bem, eu vou formar. Eu acho que dá para trabalhar uma formação bacana. No meu caso, por exemplo, um comercial. Eu não tenho como colocar um comercial que lida com suprimentos, lida com donos de multinacional, lida com todo o staff de uma empresa, que entenda de NR, que entenda de suprimentos, se ele não tiver uma boa experiência e uma boa bagagem. Tem que entender até CRM, ou seja, são exigências, Alexandre, no meu negócio precisa, tá? Por exemplo, segurança, eu sempre falo, os meus colaboradores sabem que, primeiro lugar, no campo de trabalho, segurança é primordial. Tanto que às vezes até eu fico, porque a gente já tem essa preocupação. O meu colaborador, eu sou obrigada a dar segurança para o meu cliente. Então, o meu colaborador tem que ter esse senso. Então, isso, se o meu comercial não tiver também essa preocupação, mas se for uma pessoa leiga, ele vai querer, pô, mas para que segurança?
Por quê? Mal sabe que existe risco, existe toda essa parte das NRs que a gente também tenta sempre estar fazendo essas atualizações com o pessoal. Então, não tem. Depende. Treinar, tudo bem. Liderança. Ah, não. Liderança tem que ter muito preparo. Muito preparo, Alexandre. Muito preparo. Valores demitem, mas mentalidade também. Valores demitem, mentalidades também. Sim, sim, Às vezes a pessoa não tem sim. aquela mentalidade de crescimento ou tem aquela mentalidade de que tem a ver muito com valor também, né? Tem, a Tem. mentalidade É, pode ser um valor, né? pode ser, né? Essa, essa falta, né? Essa falta do senso comum de crescimento, da preocupação, porque essa mentalidade. Não trabalhar em equipe é algo que não funciona. Ah, a gente escuta muito isso, mas é verdade. Às vezes tem uma pessoa que ele é muito bom, entrega todos os resultados, pô, mas ele tem dificuldade de relacionamento, tem conflito, nunca dá certo. Nunca dá certo. Então, não vale a pena. Total, total. E aí, agora bora entrar um pouquinho nas gerações e tentar entender como é que as gerações estão se conectando com essa mentalidade, né? Porque aí o que é que bate muito é um dono de uma empresa ali de 50, 60 anos, né? Que já tem uma mentalidade ali bem formada, valores bem formados, muito bem definidos, e entra uma pessoa ali de 19, 20, 25 anos que está se formando ainda como profissional e tem esse grande conflito de gerações, né? Alguém que já vem com muita intensidade, sabe o que quer, e alguém que ainda vem com muitas opiniões e achismo, né? Ah, eu vi na internet que dá para ir para cá, eu vi no chat GPT que dá para fazer isso. Cara, como é que tá essa confusão É, toda? nossa, que legal. Essa tua pergunta é fantástica. Eu tive um evento agora que eu fui, eu fiquei assim impressionada porque caras jovens, claro, já estão com seus 28, 30 anos, mas eles com 21 anos, eles já lideravam equipe de 1.000 pessoas no mundo. São as startups, são justamente essa pegada que ele consegue. Olha, mas na Holanda é desse jeito, quando a gente pensa no México já é outra pegada. Ou seja, pessoas novas. Alexandre, o nível de uma galera jovem com uma bagagem muito grande é fantástico. Mas, em compensação, tem o contraponto. Estava conversando recentemente uma pessoa assim ilustre, é, escritor fantástico, fantástico, e com muita dificuldade de dizer, Liliane, não existe mais, não existe essa possibilidade de IA, eu prefiro fazer todo o passo a passo do meu livro, eu prefiro fazer isso do que, de repente, usar a tecnologia de IA. Está fora, é vaidade. Vaidade. O que você falou do jovem para essas pessoas com mais idade, eu acredito que vá nesse lado da vaidade. Porque, além de ter dificuldade, porque realmente não é fácil, tem a resistência. Pô, mas do jeito que faz. Hoje a transformação é muito grande. Hoje, antes, tu tinhas um baita de um estúdio musical, tinha a pessoa que fazia mix, fazia isso, fazia isso para mixar. Hoje não precisa. Hoje a IA, ela realmente ela veio trazer essas soluções. E essas pessoas ficaram fora, porque acharam que elas eram realmente as pessoas que todos iam continuar chamando. Aí vem aquela história. É a mesma coisa? Eu não sei te dizer. Eu acho que em alguns momentos não é. Eu ainda acredito no artesanal. Por exemplo, é,
Vamos lá, um negócio assim muito engraçado que também foi conversando com um fotógrafo fantástico, ele, renomado. Liliane, eu levava 2 horas para conversar com a manequim, para saber qual era a posição dela melhor, qual era o lado que ela queria ficar, se realmente aquela iluminação estava boa. 2 horas, Liliane, para trabalhar iluminação, para trabalhar a posição. Por isso que ele é renomado, tá? Que eu não vou citar o nome. Porque realmente ele tinha essa preocupação. Então, Liliane, quando eu vejo uma pessoa vem aqui para fazer vídeo e a iluminação toda ruim, ele disse, não, não se preocupe que eu faço O ajuste no eu IA. ajusto tudo no meu celular. Liliane, aquilo para mim foi assim uma afronta. Como que uma pessoa pode gravar iluminação ruim, não tem essa preocupação? Ou seja, então, faz sentido o que ele falou. Porque antigamente existia ainda esse lúdico, bom, bora fazer desse jeito, fica melhor, tudinho. Mas hoje em dia não é mais assim, entende? Então, hoje em dia é, é entrega. Se é perfeito, tu sabes que aquele ditado que diz, né, que o excepcional é inimigo do bom, mais ou O menos feito melhor isso. que o perfeito. É, feito é melhor que perfeito. Então, tá bom, tá bom. Então, é muito difícil porque as pessoas, essas pessoas que eu conversei, que tanto o escritor como o fotógrafo, até hoje eles não conseguem, porque eles são muito bons, são exímios. Então, no ponto deles, é difícil mesmo entrar nessa nova realidade que não volta mais. E até para complementar, opa, bati. Até para complementar essa pergunta, o que as novas gerações esperam do trabalho que as empresas ainda não entenderam? O que é que a nova geração espera? É comunicação, propósito. Essa nova geração tem propósito, essa nova geração tem velocidade. É algo assim que tem que saber lidar, tem que ser também disciplinada essa nova geração, tem que entender que existe cultura, tem que entender que existe hierarquia, entendeu? Mas eles precisam se sentir inseridos e saber que eles são muito importantes, porque essa geração nova, Alexandre, ou eles estão com uma velocidade muito grande, De então, tudo, de né? tudo. E eu te digo, o gestor hoje em dia precisa, porque não é para todo mundo, né? Uhum, uhum. Pelo menos, eu uso, acho que de 0 a 100 eu uso 20. Então, é um negócio muito grande que pode melhorar muito. Acho que é saber lidar e sempre conversar. Como lidar com as cobranças por resultados e separar isso da qualidade de vida e propósito? Porque tem a cobrança, tem a qualidade de vida e tem o propósito. E hoje, como é que essa nova geração está lidando com todo esse movimento? Estás falando da nova geração? Sim. Ah, eu, Assim, da nova geração com a gestão, né? Então, da gente olhando do lado do gestor, dono da empresa, como é que lida com esse movimento de como fazer essa cobrança da nova geração, porque eles têm um movimento de cobrança diferente, tem. né? Eles muitas vezes é diferente tu cobrar uma pessoa de 20 do que tu cobrar uma pessoa de 40, né? Tem um formato ali diferente de entendimento, de propósito. Aí tem a qualidade de vida e o propósito, né? Então são várias coisas, são 3 pontos que a nova geração já vem instalado isso neles, né? Tenho que ser cobrado dessa forma, tenho um propósito de vida, e aí acaba acontecendo ali aquele movimento todo. Não, eu te confesso que não tem que mudar. Eu acho que tu tens que ter uma cultura muito firme em cima do que tu queres. Qual Eles é têm o que teu vir na cultura, propósito? né? Eles têm que entrar na cultura. Agora, tu tens que saber também, como gestor, como dono da empresa, que tu tens que ter uma comunicação assertiva com todos. Independente de ter 50 anos, independente de ter 20 anos ou ter 30 anos, a comunicação, uma boa comunicação, Alexandre, sempre é o melhor caminho, entendeu? Porque é ouvir, de repente essa turma nova vem com uma pegada muito boa,
E aí, tu vais abrir mão? Claro que não. Tu vais ouvir, vais entender, saber. Sabe uma coisa que eu gosto? É perguntar para a equipe se faz sentido. Porque tu não és o dono da verdade. Então, quando tu tens uma reunião, faz uma apresentação, tudinho, faz sentido para vocês? O que é que vocês acham? Então, esse faz sentido é muito importante, porque você puxa todo mundo para eles se questionarem e eles também interagirem e se sentirem inseridos também na empresa. E isso serve para todos. Tá vendo? Voltamos a falar na cultura. É o comportamento do dono, tá? Total. Tudo. Olha, sabes por quê, Alexandre? A gente não está vivendo só essa revolução tecnológica. Nós estamos vivendo uma revolução no país. Estamos vivendo um momento é, que existe muita insegurança jurídica. Nós estamos vivendo momentos assim que tem essa divisão política. Estamos vivendo mudanças na parte tributária. Então, Alexandre, é muita É coisa, muita entendeu? coisa. É muita coisa. Então, o dono, o líder, ele tem que saber exatamente o que ele quer. E essa história de dizer, ah, eu vou viajar porque eu preciso me desligar. Eu amo o que eu faço, eu viajo para tudo que é lugar, eu fico pensando nos negócios, vejo os insights, porque não é pesado para mim. O que eu não posso é desligar, a gente só se desliga daquilo que é pesado. Então, Uhum. quando eu puxo uma empresa que é algo que eu gosto, o filho não dá trabalho? Dá, né? Qual? Não existe, não E existe, tu não né? te desliga E eu não dele, me né? desligo, amo. Minha empresa é a mesma coisa. Então, Aham. então vai do líder realmente saber lidar e as decisões que um líder toma, dono, Alexandre, eu nunca questiono. Porque só quem está do outro lado, sabe exatamente por que que ele está tomando certas decisões. Então, a gente não tem como julgar, mas o comportamento para que ele possa gerir a empresa dele com uma cultura que possa ser muito, muito, muito mais produtiva, promissora, isso é muito importante. Os líderes, eles precisam muito se questionar qual o propósito da empresa dele, né? Então, eu posso falar que a base é a cultura, e em cima dessa base está plugado o futuro do trabalho nos negócios, competência, Missão, mentalidade, visão, missão, visão, valores, tudinho. todo esse Isso, em movimento. cima dessa cultura. Legal, fantástico, Muito fantástico, né? Eu também, fantástico. quando eu fui entender realmente isso, eu disse, caramba, é essa cultura da minha empresa. Hoje eu sei exatamente qual é. Então, o dono do negócio ele tem que ter a clareza do que é a cultura da empresa dele para que ele consiga direcionar para onde a empresa vai. Como é que ele pode criticar um colaborador que não entregou alguma coisa? Será que ele realmente deu as ferramentas necessárias para que aquele colaborador, né? Aí vem, pô, mas é muito crítico, muito reclamão. Avalia também como é que tá os teus processos internos, entendeu? Porque é muito fácil reclamar do funcionário, como é muito fácil reclamar de alguém. Então, aí eu te digo, eu tenho uma clareza muito grande, porque eu procuro ser sempre honesta naquilo que eu faço, tá? Justo e honesto. Vai doer em alguém, o que for, faz parte, mas eu tenho que ser muito honesta naquilo. Então, se o dono ele tem esse conceito, ele sabe aí vem separar a emoção. Tem que separar até a emoção da mágoa. Separar a emoção para a mágoa, porque às vezes a pessoa, porque fulano é um ingrato, um funcionário isso. Vamos separar? Vamos separar? Como foi que você agiu, tá? Como é claro que tem muitos funcionários aí que a gente sabe que são oportunistas. Como sabemos que tem muitos líderes também que não têm essa visão de como realmente conduzir uma empresa dessa forma mais humana, entendeu? Uhum. É muito relativo. Os valores são muito importantes, Muito, Alexandre. muito, em tudo, né? Inclusive relacionamento, em todas as áreas da vida, né? E tu
tu sofres menos quando tu já sabes para onde tu queres ir. É muito importante, Cara, legal. Gostei disso. Tu não é? sofre menos quando tu sabe os teus valores. Sabes teus valores. Legal. Bom, já indo aqui pro finalzinho, né? Tem um bate-bola aqui que eu vou fazer, que é assim, eu vou trazer um ou outro, aí tu escolhe, e se tiver uma justificativa rápida, fala, senão a gente já vai pro outro, Tá, tá? deixa comigo. Então bora lá. Bate-bola da Marília Gabriela. Líder técnico ou líder inspirador? Líder inspirador. Por quê? É porque a partir do momento que ele for inspirador, as habilidades a empresa já vai ter que ter, né? Ele vai Total. ter comunicação, né? O técnico, às vezes. Ah, mas é tão relativo. Para, Alexandre, essa tua pergunta aí. Líder técnico e inspirador. De preferência, os dois. Não dá para ser os dois. Bora pôr os Dá, dois aí. os dois. Ele tem que ser técnico e inspirador, É né? inspirador. Não dá pra ser Não dá, um, não. Não não dá pra dá. ser um ou outro, ele pode ser Para. O líder E, é né? líder, cara. O cara tem que ser técnico, inspirador, jogador de Total. futebol. Tudo. Autonomia ou microgestão? Microgestão. Não Gosto? pode perder, né? Não Não pode perder a pode. linha ali, né? Tem que estar É. números, entender, né? Fantástico. Aprender fazendo ou treinar formal? Ou treinamento formal? Ah, fazendo. Dá desafio para a tua equipe. É só assim que eles vão evoluir, com desafios. E vão sentir, Alexandre. Vão sentir. Presencial ou home office? Presencial, por Sempre, causa né? da cultura. Cara, eu passei por várias fases e aí eu cheguei num ponto que não troco presencial Não mais. dá, não dá, não dá. Ah, esse aqui é fácil, até eu já sei a resposta. Cultura forte ou processos bem definidos? Cultura forte. Que depois vem um processo, né? A minha cultura valoriza processo? Então, pronto, processos bem definidos. A minha cultura não se preocupa com processo. Minha cultura se preocupa de fora para dentro. Então, processo, esquece. Reconhecimento financeiro ou reconhecimento simbólico? Aí vai os dois. Não dá pra ser um ou Não outro, dá para né? separar. Não dá. Talento contratado ou talento desenvolvido? Talento depende da função, né? Aquilo que nós conversamos. Acho que talento desenvolvido é muito bom. É muito bom. Mas tem certas funções mais de hunter que realmente precisa já trazer a bagagem. Pessoa certa ou cargos bem estruturados? Pessoas certas ou cargos bem estruturados? Eu vou te ser franca, cargos bem estruturados. É mais longo prazo, né? É muito mais. Cargo bem estruturado, as pessoas que não dão certo ficam fora, mas os cargos permanecem, entendeu? Acho que os cargos bem estruturados, com todos os processos, todas as rotinas, o resto segue. Agora não adianta, se for o contrário, pessoas bem estruturadas, se não tiver cargos bem definidos, ela vai se perder, né? Senhoras e senhores, esse não foi um podcast, foi uma aula. Eu tive vários insights, vários aprendizados aqui. Aí Eu já falar do vou... meu livro. Meu livro. Ah, o teu livro, o teu livro. Para. Eu ia falar. Olha, tá vendo só? Eu já ia esquecer. Eu fiquei tão empolgado que eu já ia esquecer. Fala do teu livro, teve o lançamento que foi fantástico. Fantástico. Cada vez mais o meu propósito assim pessoal, eu confesso para vocês que o meu livro está sendo uma super surpresa, porque quando eu escrevi lá atrás, né, sabe que é uma biografia e é justo. Qual é o meu propósito, Alexandre? É porque na realidade uma relação a dois sempre é muito difícil, muito difícil. E eu passei 20 anos, 25 anos numa relação que poderia ter sido muito melhor. Se de repente eu tivesse lido o meu livro antes, eu teria mudado em muitas coisas. Então, a finalidade do livro é para que as pessoas possam evoluir e ver que tem muita coisa, muita vaidade, muito orgulho,
falta na comunicação, tudinho. Então, e às vezes isso prejudica muito. Então, o livro, ele, para quem lê, quem está lendo, Alexandre, está me dando assim retornos fantásticos. E eu digo que com certeza foi a mão de Deus. Eu não teria feito um livro desse tão espiritualizado, que é a Celina e o Anthony, né? Todos dois também são muito intelectualizados, então traz um pouco de arte, traz um pouco da criação de Adão, de Michelangelo, quando é o encontro de Celina, traz um pouco a volta do filho pródigo, que é justamente quando Celina e Anthony se reencontram. Então, é um romance fantástico. Eu recebi uma mensagem, vou até postar qualquer dia desses, dizendo: Liliane, eu vou te confidenciar, eu nunca li um livro, mas o teu eu li do início ao fim, parece que eu estava lá. Então, vale a pena. É algo assim, ser escritora, foram 2 anos que eu levei. Fantástico, fantástico. E eu vou passar depois o link para quem Sim, quiser, quem quiser vai ter o vale a link aqui pena. embaixo Vai ter, na né? descrição, pode mandar. É. Quem quiser vai ter aqui A gente especial. entrega. É tanto o livro como o audiobook, como o e-book. A gente já está com toda a plataforma pronta Fantástico, e a gente faz a entrega. Tá bom? fantástico, Obrigada, fantástico. gente. E é isso aí, Liliane. Eu que agradeço a tua presença aqui. Sempre é um prazer te encontrar aqui, esse sorriso lindo. Eu vejo ela andando no corredor, ela vem com um sorrisão. Fala assim: olha só que alegria, cara, que fantástico. Sempre, sempre. Obrigado por ter Obrigada. vindo. Eu que te agradeço, Ah, tá? muito Admiro obrigado. muito teu trabalho. Obrigado, Liliane. E Mesmo. Liliane, eu queria que tu deixasse aquelas considerações finais, como te encontrar, como encontrar a dinâmica, né? Depois a gente vai colocar também aqui na descrição teu Instagram, mas fala Tá, aqui uma pra gente. boa. Ah, gente, a Dinâmica é uma empresa muito forte, muito séria. Já trabalhamos nesse segmento há mais de 20 anos e, com certeza, os nossos clientes hoje têm um nível de trabalho muito, muito, muito profissional. Temos uma equipe muito boa. Entre em contato com a gente, é muito importante a gente atender vocês, ainda mais aqui com o público do Alexandre também, tá bom? Obrigada, gente. Fantástico. Instagram. Instagram, Dinâmica Pessoas, não, Dinâmica Serviços, tá? E o meu é Cauage Liliane. Então, se você lê o livro, já coloca lá um depoimento e marca a Liliane lá, porque Isso. tá E fantástico. fantástico. E a dinâmica, até reforçando, a dinâmica atua em todos os segmentos, áreas portuárias, fábricas, canteiros de obra, onde tiver prestação de serviço, onde tiver pessoas, a dinâmica está com toda a equipe lá para atender. E Boa. também segue Portal Ponto para Negócios no Instagram. Te inscreve aqui no nosso YouTube, porque eu tenho certeza que uma sacada que tu tirar daqui e levar para tua empresa pode mudar o rumo da tua empresa e tu elevar muito a qualidade do teu negócio. E também segue Modesto Alexandre, né? Que eu produzo conteúdo também, eu tô lá produzindo e conectando vários empresários todos os dias. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado, Liliane. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Tchau! Né?